Boa noite, hoje é 16 de setembro de 2021. Boa noite, Priscila, você está aí? Boa noite, Paola, onde é que vocês andavam? Estava procurando o link. Eu já tinha conferido 2 vezes o link, eu vi que ele estava certo, eu digo, estão perdidos no caminho, estão perdidos. Mas está sempre na sala virtual o link, e aí até vocês podem, inclusive, deixar ele em algum lugar aí que vocês acessem sempre, que é sempre o mesmo. Tá? Então, eu já tinha esperado o suficiente, eu já estava começando a aula, mesmo sem vocês estarem aí. Certo? Vamos chegando. Agora, quando um encontrou o link, todos encontraram, daí... Tá? Então, lembrando a vocês, que vocês já estão aqui, né? Eu prezo por aqueles que chegaram mais cedo na sala de aula. No final da aula, vocês precisam preencher, a hora que eu liberar o chat ali para vocês, preencherem com o nome de vocês, né? Me dando uma boa noite. Né? A qualquer momento eu posso liberar ele para vocês me darem uma boa noite. E para registrar a nossa presença em sala de aula, certo? Então, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa aula. Semana passada eu sei que foi bastante teórica, e eu me lembro que eu promovi um desafio quando a turma toda estiver aqui em sala virtual. Abrir a câmera e todos participarem da aula, eu ia dar 10 para vocês, né? Quando a turma toda estiver presente, não é 4 ou 5, tá? Aqui eu estou com 5 alunos em sala. Quando todos estiverem presentes. Certo? E está gravado isso, então não tem como voltar atrás. Então, semana passada a gente trabalhou bastante com a questão muito teórica. Hoje nós vamos para a aula prática, certo? Vocês já trabalharam um pouquinho de aula prática também semana passada, mas foi mais teórica. O que vocês estão achando de perícia? Vocês acham que dá para seguir na perícia ou é muito cheio de detalhes? Maricarla, Verônica, Priscila, Paola, Raquel, Eduardo. Bastante detalhes. Bastante detalhes? É por isso que não é fácil, mas não é difícil. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de perícia, tá? Então, vamos só dar uma lembradinha. O que nós vimos semana passada? Não lembro de mais nada. Lembro que eu estava falando dos detalhes do laudo também, de como é que precisava, quem era o requerente, requerido. Estão lembrados? E aí eu me lembro o que houve com a Paola, que saiu da reunião. O site estava instável para vocês entrarem ou não? O site tinha ou não? Estava no trimestre, eu achei lá. Eu também achei bem lento na hora que eu fui entrar. Tanto é que quando eu vi que vocês não estavam entrando, digo, que será? Mas ele estava muito lento, mais do que o normal. Eu achei muito mais do que o normal. Pode ter alguma conferência, alguma coisa na universidade também, não sei. Então, eu me lembro, voltando agora, que vocês disseram que tem muitos detalhes, né? E que somente na hora da prática ou na hora da prova que surgem todas as dúvidas, né? Foi isso? Ou estou errada? Mais ou menos por aí, professor. Por aí? Então, tá. Então, hoje nós só vamos dar uma revisadinha do laudo e nós vamos trabalhar logo em seguida no laudo, tá? Mas todos vocês vão ter que trabalhar. Principalmente as duplas aí que já estavam formadas. Só para te dar uma revisada geral aqui, para vocês poderem fazer o cálculo, o estudo de vocês aí, tá?
Então, nós estávamos falando nos procedimentos que envolvia a perícia, né? O exame, né? Estão lembrados que era o exame que é a análise dos livros e documentos que a gente tem que fazer. Eu me lembro que eu tinha 2 casos que eu passei a aula inteira citando eles como exemplo, né? Um era o requerido, o outro era o requerente, né? E aí, cada um de vocês foi falando de quais eram os documentos que teriam que apresentar, e eu também fui sugerindo e fui citando exemplos do que a gente poderia anexar a um processo para justificar uma determinada situação. Ok? Aí temos a vistoria de diligências, que é o caso que objetiva a verificação e a constatação de uma situação, coisa ou fato, ou de uma forma circunstancial. Essas diligências são visitas até o local, né? Se diz uma diligência, uma visita até o local para realmente fazer alguma verificação de documentos, alguma coisa, então isso se chama de diligência. A indagação é a obtenção de uma testemunha de conhecedores do objeto da perícia, né? A obtenção do testemunho, ou seja, o perito que está conhecedor e ele está sendo indagado pelos advogados ou pelas partes ou pelo próprio juiz, né? Então, isso... E aí a gente tem que achar as respostas que eles estão questionando o que está sendo discutida. A investigação, a pesquisa que busca trazer ao laudo o que está oculto por meio de critérios técnicos, né? Então, geralmente, aqui nós estamos falando da contabilidade, geralmente tem coisas que estão ocultas ou que tenha passado despercebido pelas partes por não ser da especialidade deles, né? Alguns detalhes, assim, por exemplo, se for fazer uma análise de balanço, você vai verificar como é que eu vou dizer, a lucratividade da empresa por um determinado período, enfim, você vai ter que fazer por essa análise, não sei se eu já falei para vocês, eu gostaria que alguém me dissesse se eu já falei disso, que como vocês foram meus alunos de análise das demonstrações financeiras, talvez eu já tenha falado, de uma empresa que eu tive que fazer uma avaliação dela de fundo de comércio, e que eu tive que fazer análise de balanço dos últimos 10 anos. Foi para vocês? Acho que não, professor. Não? Então, essa empresa era uma questão de dissolução de sociedade. Isso está rolando desde 2007. Então, nós estamos em 2021. Para vocês terem uma ideia de quando eu digo rolando, é que vai de um lugar, vai para outro, e vão discutindo e vão rediscutindo e não se chega a um acordo final, né? Resumidamente, chegou até a minha mão que a pessoa, que tinha saído da sociedade no tempo, ele tem uma dívida muito grande com os demais, e aí para ele sair da sociedade, ele pediu um valor X. Mas aí a outra parte disse, não, mas como você está pedindo esse valor X se faz 3, 4 anos que a empresa está tendo prejuízo? Daí ele pediu todos aqueles critérios que são para fazer uma avaliação de uma empresa de fundo de comércio. O fundo de comércio é aquilo que você avalia. Os clientes potenciais, o ponto onde a empresa está situada, no caso era um comércio varejista, tá? Então, o ponto onde a empresa está situada, a gente tem que avaliar os clientes que ela tem, quanto tempo esses clientes estão, quanto eles fazem de compra por mês, né? Qual é a abrangência que essa empresa tem na região, o lucro que essa empresa teve, o ponto ali, quanto vale aquele ponto daquele determinado estabelecimento. Então, esses são os principais critérios para avaliar o intangível de uma empresa, tá? E a questão de pessoas dentro dela. Mas está nativa? Oi? Mas está nativa essa empresa ainda?
Se ela está ativa? Tá, Isso. tá. Aí, enfim, veio para minha mão para fazer isso, eu fiz os cálculos, né? Aí eu peguei o balanço dos últimos 10 anos, porque a parte que ficou diz que dos últimos 5 anos só teve prejuízo, né? Poxa, 5 anos dando prejuízo e você não fez nada, tem alguma coisa, mas eu não posso chegar nesse ponto, né? Aí eu fui analisando a empresa dos últimos 10 anos, tal, ela vinha assim com um lucro pequeno, mas sempre tinha todo final do ano, né? E dos últimos 5 anos foi assim, prejuízo, e empréstimos, né? Que a empresa fez. E aí a pessoa estava pedindo todos esses quesitos que eu perguntei para vocês. E um dos quesitos que a gente avalia é ações. Que a pessoa julgava que ele tinha direito a ações da empresa, né? Mas a empresa não tem ações na Bolsa de Valores, que hoje, contabilmente, isso a gente chama das cotas, chama de ações, né? Mas quanto vale uma ação da empresa? Depende de cada empresa, de todos esses itens que eu falei para vocês, são ativo intangível, que não é uma questão matemática, né? Não é uma questão de balanços que você possa verificar. Sendo que o intangível das empresas, os mais comuns são aqueles marcas, patentes e essas coisas. Mas desde 2013, com a nova lei, as empresas podem lançar no seu ativo intangível, desde a qualificação de pessoal, desde da carteira de clientes, uma série de itens que pode ser colocado. E essa outra parte questionou isso. Daí, como que eu vou fazer esse levantamento de clientes da empresa se a própria empresa não tem isso? Aí eu fui na empresa, né, com todos esses questionamentos, não tem. Porque a gente tem fórmulas para avaliar isso. Não tem uma carteira de clientes fixa, que você sabe. Você não sabe o quanto esses teus clientes compram por mês, por ano. Não tem esse controle, né? Então, são essas série de questões. Aí, todos esses itens eu tive que justificar através da literatura, que não tinha como avaliar o ativo intangível dessa empresa, em todos esses critérios, por isso, né, que eu estou comentando para vocês. E, contabilmente, a empresa estava com 5 anos de prejuízo. Conforme os balanços, daí tem que fazer todas aquelas análises de todos os indicadores, né? Análise horizontal, análise vertical, calcular todos aqueles indicadores, índice de liquidez, índice de endividamento, índice de lucratividade, índice de tudo que vocês possam imaginar que eu já passei para vocês, tá? Todas aquelas questões. Não tinha como avaliar aquilo. Então, eu justifiquei para o juiz que era impossível avaliar aquelas questões, né? Que a empresa não tinha, a própria empresa não tinha, e esses itens que eu poderia mensurá-los contabilmente, então eu não ia poder fazer a perícia, né? E aí o que eu fiz o relatório que a empresa estava assim tendo prejuízos de ano após ano. Mas é óbvio que ali, quando eles começaram a brigar fortemente, judicial, alguma coisa aconteceu lá no meio, mas não sou eu que vou dizer, porque eu não tenho documentos, né? Eu não tenho documentos para isso e eu só posso falar daquilo que tem documentos nos processos. Entre eu achar que era o que eles estavam fazendo e o que efetivamente aconteceu, é muito diferente, né? Então, eu sei que eu concluí o laudo e que, fazendo todo o resumo, a pessoa, infelizmente, as cotas da empresa permaneciam os mesmos R$12 mil, que era desde a época, e que cotas de empresa, cotas de capital social, você não corrige ele. E aí ele estava pedindo a correção de 1%, de mais atualização monetária e mais não sei o quê.
Aí, olha que eu sofri para encontrar essa lei que diz que as cotas não são corrigidas, que esse valor não é corrigido. Elas só modificam a partir do momento da inserção de novo aporte dos sócios para o capital ou para o PL, o capital social da empresa. Enquanto não houver isso, ele vai permanecer naquele valor. Resumidamente, eu cheguei que a pessoa tinha direito a 12 mil reais, né? Mas então tudo baseado em investigação, né, de documentos. Aqui no caso foi as diligências, né, que eu fui, e com conhecimento técnico, essa conclusão que eu cheguei, né? Esses dias daí eu vi o processo, que eu olho, o juiz mandou prender a carteira de motorista da pessoa, o passaporte dele, ele está proibido de sair do país, uma série de outras questões lá, e ele tinha um dinheirozinho numa poupança, mandou tirar, né, como é que eu vou dizer, ficou bloqueado, uma série de outros itens, né? Então, ele homologou meu laudo, que realmente não tinha como avaliar, porque estava claro, né, conforme eu tinha explicado, que não tinha como fazer uma avaliação daqueles bens, já que eles não existem mesmo, né? Então, isso foi, se eu já tinha falado isso para vocês, só repetir, ok? Então, são essas questões que tu tem que se embasar muito teoricamente. Quando eu digo teoricamente, se você tem cálculos ali, você faz os cálculos baseado no que o juiz está pedindo, ou o que o juiz está pedindo, o que ele determinou. Agora, se você não tiver, e tem essas questões meio que abertas, assim, né, que são os quesitos, que a gente estava falando semana passada, ou as perguntas, você tem que buscar na literatura atual, ou o mais atual possível para justificar, e as leis que tem, né? Aí você anexa conforme a lei tal, e aí você tem que copiar um pedacinho da lei ali, aquela que diz especificamente aquilo lá, e, né, e da data, tudo, exemplificar tudo. Então, por exemplo, a lei número tal, do dia tal, publicada no dia tal, ok? Aí copia um pedacinho dela onde diz aquele item que você está pesquisando, tá? Depois aí também nós falamos por o arbitramento, a determinação dos valores, ou solução de controvérsias, contestações entre as partes, né? Então, às vezes, existe essa inconformidade de receitas e despesas. Então, é essa nossa parte de separar e determinar, bom, tinha tanto de receita, tanto de despesa, fazendo o desconto entre receita e despesa, sobrou tanto, ok? Exatamente, e a gente não vai fazer dar opinião nenhuma, né? Avaliação, né? Aqui, quando a determinação de despesas, de coisas, de bens, obrigações. Então, como eu estava falando, a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa e muito segura do que a gente está fazendo, senão a gente leva choque das partes. Aqui, a certificação é a informação evidenciada e trazida ao laudo pelo perito contábil, conferindo-lhe caráter de autenticidade, lembra semana passada que eu falei, pela fé pública atribuída ao profissional, tá? Então, isso daqui é quando, no momento que a gente coloca a assinatura da gente, a gente está dando uma fé pública, como se fosse uma certificação de que aqueles cálculos foram exatamente, seguiram as normas e as leis que, quando necessário consultar as leis, estão ali, então a gente está dando um caráter de fé pública, tá? O laudo, agora o que é mais importante, que vocês vão precisar fazer logo em seguida, né? O laudo do perito contábil deve conter as observações e estudos realizados, expor de forma clara e objetiva a síntese do objeto da perícia. Então, o que era a perícia? O que estava sendo discutido naquela perícia? Então, assim, tem que dar uma enunciada no começo do processo,
ver o que estava sendo discutido, para o juiz vai dizer, realmente é isso, senão ele não vai ler tudo de novo, né? Deixar de forma clara a verdade formal, evidenciada. Os quesitos devem ser transcritos, respondidos na sequência em que foram formulados. Eu me lembro que semana passada também eu mostrei para vocês, né? Se eles são escritos A, B, C e D, o quesito A vai, né, e transcreve ele, o quesito B, quesito C, assim sucessivamente. Se eles forem de 1, 2, 3, 4, né, assim sucessivamente, como eles estão transcritos no processo. A gente precisa seguir, tá? As respostas não devem ser sim ou não. Isso não tem como vocês fazerem, tá? Não é... As respostas aos quesitos devem ser com bases sólidas, como eu disse, né? Fundamentadas, explicadas, o porquê. Eu posso dizer sim, tá? Sim, ponto. Ou vírgula. Por isso, por isso, por isso e por isso. Tudo transcrito ou não, também justificando. As conclusões do perito, então, por exemplo, ali que é a chave do negócio. Então, o perito está concluindo o seu laudo e está fazendo a conclusão, né? No caso, a conclusão que eu chego baseado, né, como o perito que tu está falando, você está fazendo o teu laudo, tá? Tu não vai falar na terceira pessoa. A conclusão que eu chego baseada nos autos e nos documentos disponibilizados, enfim, ou se você foi na empresa, enfim, fazer esse relato, concluo que aí o valor que tem que estar transcrito, tá? Concluindo as diligências, o perito do juiz e os peritos assistentes devem assinar conjunto ou separadamente. Lembra que eu disse para vocês semana passada que eu assinei só uma vez junto com os outros. Eu não recomendo, embora possa ser assinado junto, mas a minha recomendação é sempre: o perito faz o seu laudo e os peritos assistentes das partes fazem o laudo deles. Normalmente, o perito assistente trabalha, vai no escritório do perito contábil acompanhar todo o processo. Normalmente, mas isso não funciona, tá? Porque eles não têm tempo, porque eles não vão... Eu, quando chamo o perito, eu já li todo o processo. Aí eu chamo ele só para fazer os cálculos. E eles, mas eu não estou nem sabendo do que é isso, eu preciso ler o processo. Aí o que tem, quando eu vou avisar o perito, que geralmente daí tem o telefone, e-mail, o escritório onde o perito trabalha, eu digo, tenho esse processo assim, 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 assado, eu vou estar fazendo a perícia dia tal, horário tal. Eles têm que se adequarem ao horário do perito, e não o perito se adequar ao horário deles, tá? E nem no escritório do perito assistente. Tudo que acontecer tem que ser no escritório do perito contador. A mesma coisa se os advogados querem conversar com o perito, eles têm que ir no escritório, e não o perito ir atrás deles, porque depois eles podem dizer que o perito esteve na minha sala, no meu gabinete, sei lá como é que eles dizem, buscando informações. E neste momento, todos eles estão dependentes do perito, tá? Então, quem depende do perito são eles. Então, eles que têm que ir até o escritório do perito, tá? Porque alguém ainda pode querer gravar alguma coisa, dizer, olha, o perito esteve aqui no meu escritório, tal... algumas coisas que vocês não sabem o que a malandragem que rola por trás disso daí, tá? Se houver divergências, então, como eu disse, se houver divergência, os peritos, o perito contábil e o perito assistente, a gente sempre faz uma reunião, ainda mais agora, graças a Deus, que é tudo online, né? Então, a gente faz reunião online, eu mando o meu laudo para eles, eu mando meus cálculos e a gente vai discutindo isso e vai tomando conhecimento e a gente vai elaborando junto. Fica bem melhor do que presencial. Esses dias eu tinha um processo que o perito assistente nomeado era de Minas Gerais. Imagina se a pessoa vai vir para cá, né? Havendo divergências substanciais, aqui como eu já disse, mas como eu sugiro, cada um faz a sua parte. Só que aqui, quando tem tanto o perito assistente
e o perito, a gente não é recomendável entregar um processo onde existe divergências substanciais entre o perito judicial e os peritos assistentes. Tem alguma coisa ali que precisa ser adequada ou deixada mais afunilada, algumas coisas que às vezes eu posso ter interpretado de forma errada, que a gente erra, pode errar, né? Ou o outro interpretou de forma errada. Então, o que a gente faz? Junta-se os quesitos, olha o processo, olha o que o juiz disse, olha tudo. Não, realmente, mas é isso ou é aquilo. Então, a gente já resolve ali, tá? Eu também não me lembro se eu falei com vocês que normalmente os advogados gostam de fazer um intimidamento com o perito. Eu já falei isso para vocês? Como assim, intimidamento? Na verdade, é pressionar o perito para que ele faça alguns cálculos da forma como ele quer. Eu já falei? Eu não lembro. Tá. Então, assim, também, como vocês disseram semana passada, e eu sempre trago os casos, mas não vou falar eu falo do milagre, mas não falo do santo, tá? Também esse outro processo que eu estou falando era uma pessoa que entrou na justiça contra 2 advogados, tá? Aí eles estavam, era questão de comissões e coisa do gênero ali, tá? Mas também muito tempo rolando o processo. Aí era muito, mas muito grande o processo. Acho que foi um que eu falei semana passada, que tinha mais de 5.000 folhas. E aí eu fiz a perícia, tinha uma perita assistente de um dos advogados, que eu sei que ela ganhou uma grana federal para fazer isso. Eu era R$400, porque era assistência judiciária gratuita da parte. Nós fizemos aquele cálculo, demorei uns 20 dias quase para fazer o cálculo, porque não era muita coisa, muita informação. Ok, fechou tudo. Fechava assim, exatamente. Quando foi para as partes, eles literalmente caíram o pau, como a gente diz, como diz o gaúcho, para cima de mim. Uns advogados se acharam no direito de algumas coisas e outros também. E a perita assistente também. Eu sei que foi assim, eu me senti muito ofendida ali, e eles ficavam o tempo todo dizendo que eu estava induzindo ao juiz tomar uma decisão. Nossa, eu fiquei muito ofendida com aquilo. Daí quando vi aquilo lá, eu peguei uma tarde, mas com muita raiva, assim, eu escrevi. Ia protocolar o processo. Eu digo, não, quando a gente está com raiva, a gente tem que dar uma segurada. Aí eu deixei passar uns 2, 3 dias, eu fui lá e revi todo o laudo que eu tinha feito, mudei os termos um pouquinho ali, para não ficar muito mostrando que eu estava com muita raiva, indignada, e esclareci tudo, né? E eu disse que era uma questão que eles estavam faltando com ética e que eu poderia tomar algumas providências contra eles, né, pela falta de ética que eles estavam cometendo ali, e que em nenhum momento eu estava induzindo o juiz a tomar alguma decisão, e pelo contrário, eles sim estavam me induzindo ao erro e me pressionando a induzir o erro. E eles colocaram mais 40 quesitos, uma das partes, né? Aí, mas eram quesitos assim, mais boca aberta que tu possa imaginar, né? Aí eu disse que não ia responder aquilo lá, que eu não era parte daquele processo, e que se eles quisessem, era para entrar em outro processo, que aqueles quesitos eu não ia responder. E eu disse para o juiz assim, que eu, sendo perita judicial, eu não me senti confortável naquela situação, e eu estava pedindo que, se ele achasse por bem, que eu fosse retirada do processo, que eu queria que ele me retirasse do processo, eu não queria mais continuar como perita. Aí, essa semana, sexta-feira, saiu o resultado.
o juiz homologou meu laudo que eu fiz e pediu para as partes se retratarem no processo comigo e mandou pagar meus honorários. E disse que na hora da sentença mesmo, né, o meu laudo vai ser muito valuado. Então, nossa, eu ganhei um ano com aquilo, né? Porque além de ser um processo de R$ 400, eles me encheram de desaforo, não é por aí, né? Então, vamos, como a gente diz, vamos se respeitar. Então, isso a gente tem que cuidar, tá? Alguma dúvida sobre isso? Posso ir adiante? Se vocês não falarem, eu não sei. Bom, eu vou continuar porque ninguém falou, certo? De que tem todas as dúvidas do mundo, a gente vai tirar no trabalho depois. Então, aqui também é um processo que eu terminei essa semana, tá? Eu terminei segunda-feira, domingo de tarde terminei, ok? Então, a pessoa está devendo este valorzinho aqui, ó. É 2 milhões, tá? Não é 2 mil, é 2 milhões, certo? Então, aqui vocês estão vendo que tem todos os dados. É claro que aqui são várias planilhas, né? Mas eu tirei só o resultado aqui, tirei as informações, né? E aqui, então, tinha a determinação do juiz, né? Que os juros, esses juros cobrados, não eram juros ilegais, eram do banco, né? E ele determinou ainda a correção monetária. Olha, isso aqui era um valor que eles tinham pego em 17/3/2009, a 1/8/2021, né? Chegamos neste valor aqui. E aqui daí tem... Oi? Essa empresa está ativa? Tá. Se vai pagar, não sei. Acho que não tá. Não paga mais, né? Eu também acho que não. Mas daí o que faz? É? O que faz daí? Ah, eu não posso dizer o que ele faz, mas quem tem para receber esse dinheiro é uma instituição bancária. Não. O que se faz? Vai ficar devendo e... Ele está devendo. Ele pediu esse dinheiro emprestado, tá? Sim. Daí ele pagou 4 parcelas. Mas daí não pode tirar a empresa nem nada? Como? Para cobrança judicial, alguma coisa assim? Sim, já teve. É que ele fez um empréstimo para comprar um caminhão. E daí esse caminhão já tá, como é que a gente chama? Ai, meu Deus. Ele já foi tomado pela justiça, como é que a gente diz? Está penhorado, né? Uma garantia de bens, né? E agora está indo para o processo final para julgamento para ver o quanto a pessoa deve, né? Porque esse aqui, o juiz entendeu que esse juro do banco não é um juro ilegal, porque está tudo incluído, não é só, são taxas, né? Taxas de 2,28. Enfim, eles estão recorrendo. E, na verdade, isso aqui é um quesito, tá? É um quesito, desculpa. Isso aqui é um quesito. Quando ele contratou esse dinheiro, ele pagava isso aqui de juro, certo? Ele pagava isso daqui, ó. Ai. Ele pagava ele pagava isso aqui de juro. Aí ele pagou umas 4, 5 prestações, que eu já não me lembro, e parou. Aí agora o juiz mandou corrigir o valor, 1%, que é o correto, tá? Mais o IGPM. E multa de 2% pela inadimplência que tem no contrato. Vai dar mais que os 2,28. Não, vai dar 2, vai dar 2, vai economizar 28%, 0,28, né? Porque os juros de 1%, mais 2% de multa que estava e mantiveram a multa pelo atraso das parcelas. Então, aquelas que ele pagou
foram corrigidas, né? Foram corrigidas. E as demais, daí, isso aqui era um quesito que o banco pediu, no caso, se fosse neste valor aqui, quanto que dava? Tá? Aí deu esse valor aqui, com o IGPM, atualizado pelo IGPM, e as taxas que o banco cobrava era esse valor. Mas aí o juiz mandou 1% e manteve a multa de 2% na inadimplência. Certo? Estão vendo? Eu até sugiro que vocês façam um print disso aqui, porque tem uns quesitos que vocês precisam responder sobre isso daqui. Mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Então, conforme o quadro acima, né? Qual o percentual utilizado? Qual o valor dos juros moratórios desde a data 17 de março de 2009 até 1 de agosto de 2021? E o percentual em todo o débito é de equivalente a quantos dias? Então, isso daqui é como se fosse quesitos, tá? Mas isso daqui a gente tem que fazer no laudo depois e especificar toda essa planilha aqui, tá? A gente tem que especificar todos esses detalhes aqui de um por um no laudo. A gente vai escrevendo em forma de texto, sabe? Em forma de texto, vai deixando tudo isso aqui, porque eu não posso entregar esse quadro assim para o juiz. Eu tenho que deixar ele na forma de texto corrido, certo? Então, eu respondo isso daqui. O que eu faço? Eu respondo conforme dados do quadro acima e vou elencando todos esses itens aqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Todos eles. Olha aqui, ó. Então, isso aqui a gente faz em forma de texto. Então, o valor nominal era de tanto, o cálculo pelo IGPM pro rata dia pela Fundação Getúlio Vargas, o período compreendido foi de 17/3 até este daqui, a taxa de juros adotadas, né, ó, simples, porque tem o juro composto, né, então aqui era o simples, o período dos juros também a gente completa, porque às vezes pode ter um juro com outro período, o fator de correção, quantos dias foram, né? Qual é o percentual que deu, o percentual correspondente a esses dias deu quanto, aqui, ó, todos esses dias. Então, a gente tem que fazer de uma forma de escrita, uma forma de descrição escrita, tá? Façam um print disso daqui, porque eu já vou mostrar o modelo de laudo para vocês, tá? Vocês conseguem fazer isso? Ou não? Gente, me responde. Oi? Tirar o print, sim. Tá. Tiraram? Posso mudar de tela? E deixe daqui, porque esse aqui também vocês vão precisar. Posso mudar de tela? Posso? Ó, isso aqui, ó, como eu mostrei para vocês lá, é um quesito, tá? É um quesito, e aqui são todos os quesitos respondidos, ó. Lembra, aqui, ó, por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta, e a minha resposta era não. Não pude constatar nos autos, tal, expliquei. Porque se eu deixar só aqui como não, aqui, ó, lembra lá na que eu coloquei? Não pode. Então, eu tenho que explicar o não, o porquê, né? Aqui, ó, eu coloquei na folha tal dos autos, porque são 3, 4 itens muito grandes e tem uma tela printada, então eu não consigo copiar e não consigo fazer nada. Então, eu peço para eles se reportarem a lá, tá?
Aqui, quando eu disse para vocês que era um quesito, ó, que eu coloquei, certo? Agora, eu quero mostrar este modelo aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui? Sim. Tá, então, todo o laudo, todo o laudo, eu vou colocar aqui, não é orçamento, é laudo aqui, tá? Todo o laudo, ele tem que ter a identificação do perito, que é o nome, o CPF e o CRC. Essa figurinha aqui sou eu que uso, não precisa ter nada, ou cada um pode colocar o logo do escritório, pode fazer alguma coisa. Mas tem que ter esses dados aqui, porque quando eles pegam, eles já sabem de quem que eles estão trabalhando, tá? Aqui é como se fosse a capa, tá? A vara civil do processo. Aí tem um número do processo que eu tirei, deixei só os 3 primeiros dígitos, que aqui identifica qual comarca que ele é, qual a vara. E o tipo de ação, se é de família, se é de dissolução, o tipo de ação tem que colocar. Lembra aqui o requerente. Neste caso aqui que eu estou fazendo desse banco aqui, quem que é o requerente e quem que é o requerido aqui? Vamos lá, se vocês lembram. O requerente é o banco? E o requerido? O cara do caminhão. Cliente, né? Só que aqui neste caso, quem entrou contra o banco foi a empresa, tá? Ela entrou primeiro porque não podia pagar os juros, né? É uma coisa assim que... Aí eu também, às vezes, fico braba, porque, poxa, foram 4 parcelas que a pessoa conseguiu pagar. Quando você fez ali, né? Você sabia que eram aquelas condições. Então, se você não consegue pagar 4, já na 4ª parcela você já viu que não consegue pagar, porque você não conseguia pagar mesmo, né? Então, às vezes, me dá raiva porque a pessoa agiu de má fé, né? Então, aqui o requerente foi a pessoa, a empresa, e o requerido, neste caso, aqui foi o banco. O requerente aqui foi a pessoa e o requerido foi o banco, que teve que baixar todas as taxas dele, né? E lá, pelas tantas, tem uma questão do spread bancário também, tem uma série de questões. Então, isso sempre tem que colocar. Aqui pode ser requerente, ou pode ser o exequente, o executado, o requerido, qualquer um dos termos. Mas aqui sempre o requerente é quem pede, o requerido é quem está sendo questionado, tá? A data da entrega, olha aqui, eu peguei de um orçamento, tá? A data da entrega, quando foi feito. Olha, esse orçamento aqui dessa empresa eu fiz em 2019, por isso que está aqui, ó, em setembro de 2019, olha a coincidência. Então, já 2 anos depois, né? Para vocês, quando eu digo que demora as coisas, eu fiz um orçamento há 2 anos atrás. E lá eu fiz o orçamento em salários mínimos, porque se a gente faz em valor fechado, quando eu for receber daqui, sei lá quanto tempo, 1 ano, eles vão querer me pagar o mesmo valor que eu fiz o orçamento naquela época. Então, eu faço em salários mínimos, que daí ele é atualizado por aquele valor, tá? Então, aqui a capa, a primeira parte é obrigatório aqui para identificar. Aqui também a gente tem que colocar excelentíssimo senhor, doutor juiz ou doutora juíza. A primeira, aqui no meu caso, isso que é a primeira vara, se for a segunda, se for a terceira, a quarta, enfim, comarca, a localidade, isso aqui sempre tem que colocar, né? Na verdade, isso aqui tu repete daqui de cima, ó. Tu repete, mas é assim um processo. De novo, aqui identifica o perito, né? O nome brasileiro, o endereço, cidade, perito judicial, nomeado nos autos do processo supracitado, a presença de Vossa Excelência apresentar o orçamento. Aqui, laudo, tá? Vossa Excelência, para dizer que, aí você agradece o juiz, né? Pela indicação, após a leitura dos autos e os cálculos realizados, daí aqui segue toda
todo o processo, todos aqueles dados, todos aqueles resultados que vocês encontraram, tá? E aí, concluo que o saldo devedor ou credor, dependendo do que está sendo, né? Você aí tem que colocar o valor e, por extenso, 1.000 e bem, todo por extenso e fecha, tá? Sempre que vocês colocarem, sempre, em qualquer valor numérico, tem que, entre parênteses, descrever tudo ele, tá? Aqui, 1.000, vamos ver, 1.222, reais com 20 centavos. Exatamente, né? Então, aqui tem que colocar tudo especificadinho. Nesses termos, pede deferimento. Esta perita, ou este perito, se coloca à disposição do senhor juiz ou de ambas as partes litigantes para dirimir eventuais questionamentos. Vacaria. Não, eu não acredito. No mesmo dia de hoje, olha aqui, ó. O mesmo dia de hoje, agora que eu fui ver, ó, 16 de setembro de 2019. Então, esse processo que eu mostrei, esses quesitos para vocês, faz 2 anos hoje que eu fiz o orçamento. Olha, eu não tinha visto a data, agora que eu vi a data. É mera coincidência. Olha, jogue na Mega Sena ali e me dão um pouquinho para mim. Hoje é 16 de... Não, olha, sério. Esse orçamento aí foi finalizado. É? Esse orçamento aí, no caso, teve um fim. Aqui o juiz, foi quando o juiz me nomeou para fazer a perícia, tá? Aí quem está pagando os honorários para mim é o banco. Tá? O juiz nomeou para mim fazer a perícia, né? Porque o banco não concordou com a perícia que com os cálculos que a empresa colocou. Aí o banco colocou o valor X, a empresa não concordou. Então, o juiz não. Então, vamos chamar um perito. Né? Um não concordou, depois o outro não concordou, e o juiz não. Então, cara, vou chamar um perito para resolver isso. Então, foi a hora que ele me chamou. Então, aqui, então, ele me chamou bem antes, só que quando eu entreguei, o orçamento foi nesse dia, o orçamento para fazer essa perícia, tá? E eu era para ter concluído hoje de tarde, ia concluir dentro impressionante. Daí eu peguei o modelo aqui, vou pegar esse modelo para mostrar para vocês, né? Que eu peguei o modelo do orçamento, então foi quando eu fiz o orçamento, foi dia 16 de setembro de 2019. Mas eles entraram num acordo nesse aí? Oi? Nesse aí eles entraram num acordo. Não, como assim? Não, eu vou entregar o orçamento, a perícia ainda. Entendi. Eu vou entregar? Não, eu não estou fazendo, mas não tem acordo, ali a hora que eu fizer o abatimento entre o que a empresa pagou e depois ela fez depósitos, depósitos mensais, como é que a gente diz? Ela foi depositando judicialmente todo mês um valorzinho. Depois que eu fiz toda essa correção aqui desses valores que ela depositou, eles devem perto de 1 milhão, passa um pouquinho de 1 milhão. Ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Nós vamos colocar em prática isso daqui, tá? Por isso que eu pedi para vocês terem um print da tela. Aqui é bem simplesinho, tá? Opa, só um pouquinho. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Alguém não está conseguindo entrar? Será? Aqui, ó, bem simples o que eu fiz para vocês, certo? Então, tem aqui, ó, conforme os dados do quadro acima, que é esse daqui, tá? Qual o percentual utilizado? Certo?
Aí vocês vão responder, qual foi o valor dos juros moratórios? Daí vocês têm que ir de novo aqui, né? O valor é em reais. E como é que eu tenho que colocar isso aqui no meu... Aqui? Como é que eu tenho que colocar? Valor em números e por extenso? Exatamente. E o percentual em todo o débito é desde o começo. Qual é que foi o percentual? Tem ali na tabela também tem. Quantos dias foram? É equivalente a quantos dias? Tá? Então, vocês têm ali tudo, todas essas informações têm aqui dentro, aqui, ó, neste quadro, que vocês já fizeram o print. Querem que eu deixe qual deles na tela para vocês? Esse ou o outro? Eu não tenho como deixar os dois. Se eu deixar os dois numa mesma tabela, vai ficar pequeno. Até posso tentar, mas eu acho que fica muito pequeno. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Conseguem ver? Sim. Eu vou deixar um pouquinho, conseguir aumentar um pouco aqui. Acho que assim fica melhor daí, né? Daí tem tudo numa tela só, né? Todos estão conseguindo visualizar? Vocês têm 10 minutinhos para fazer tudo isso aí. Tranquilo aí? Foram tudo embora. Quem está aí, a Mari Carla? Terminaram ou não? Não, professor. Volte a tela. Para voltar a tela? Isso. Ah, que vocês não falavam, daí eu tirei para ver se vocês tinham, estavam.
Concluíram? Sim ou não? Quem não concluiu ainda? Gente, por favor, quem não concluiu? Como que eu começaria ali, professora? Eu fiz, mas não sei se está certo. Fez? Tá. Vamos lá, então. Exemplo. Conforme dados do valor nominal indicado pelo IGPM, no caso o valor, né, 2 milhões ali. Conforme os dados do quadro acima, qual o percentual utilizado? Qual é que você falou? Eu coloquei com o valor, né, nominal. Não, vamos por pergunta. Como o percentual, aí seria qual o percentual utilizado, né? Eu coloquei qual é o percentual utilizado nesse cálculo aqui? Aí eu coloquei o percentual utilizado foi de 2,28 ao mês simples. Isso, ok. Com juros moratórios desde a data de 17 de março de 2009 até 1º de agosto de 2021, totalizando 4.520 dias no valor de 1.853, com percentual de 165 milhões de mil. Vamos lá. O percentual em todo o débito é de quanto? Com percentual de 165. 165, né? Percentual. Mas no caso eu tenho que ir emendando tudo junto, é isso? Sim, sim, sim. Tudo que está separado eu tenho que fazer em frases, né? Isso, isso. Então, é que eu vi que você falou uma outra coisa. Então, vamos lá. O percentual de 165% de todo o período, né? Isso. Ok. Equivalente a quantos dias? Equivalente a juros moratórios no prazo 17 de março até o 1º de agosto do 21, totalizando 4.520 dias. Isso. No E valor... aqui... tá. Qual é que foi o valor? Eu coloquei o valor de 1.853. 1.800, aqui, só que tem que colocar todo o valor, tá? Mas você colocou esse aqui, 1.853.996 reais com 69 centavos. Colocou esse valor? Isso, daí por extenso também, né? Isso. Aí, um total, se eu perguntasse, ok, tá certo, todo o teu questionamento tá certo, toda a tua resposta estão certas. E se eu perguntasse qual é o total do débito? É 2 milhões ali embaixo? Isso, os 2 milhões, né? Uhum. E se eu perguntasse de atualização monetária? A atualização monetária é o valor corrigido, tá? Sim. O valor corrigido seria esse, no caso? Não, o valor, a correção do valor da nova moeda é esse daqui, ó. Valor corrigido, ó. Isso aqui, ó. No caso é pela moeda mesmo, real. Isso. E aí, aplicando juros, né? Olha, tá vendo aqui, ó. Igual este daqui, mais os juros, né? Olha aqui, ó. Porque aqui é juros, ó. Aqui é atualização da moeda. Atualizou, na época ela era isso dali, né? E com a atualização, ela tá valendo isso daqui hoje, ó. Agora é o dia. E aqui, ó, mais juros, né? De 1.800.000, que daí somando os dois, aqui, ó, igual, ó. Então, este daqui atualizou, veio aqui desses 202 mil, o valor nominal inicial do cálculo,
foi 202 mil, 203, né, não 202, 203. Menos as 4 parcelas. Atualizou, né, pelo IGPM, né, a correção, o que que é? A correção é o valor corrigido, é o valor que ele vai perdendo com o mercado. E o juro como é que eu vou te dizer? É o que você ganha por emprestar é o que o banco cobra, enfim, para emprestar o dinheiro, né? Para emprestar o dinheiro para a pessoa. Não vai emprestar o dinheiro de graça. A correção é a correção de um valor, é diferente do juro, tá? Então, o IGPM é um fator de correção da moeda, atualiza ela, né, pelo valor que ela vai perdendo. Tem a taxa Selic, tem outras questões que a gente mais adiante vai ver. E o juro é como se fosse o aluguel do dinheiro que você paga por a pessoa que te emprestou ou o banco. Tá, mas no caso ali era 203, né? Digamos, pagou uma parcelinha, estaria em 190, por exemplo. Né? Pagou 4 parcelas. Não entendi a tua pergunta. Ele seria 203 o nominal. Uhum. Pagou umas parcelinhas, ficou em, digamos, 190. Tá. Aí, como que ele se tornou esse 539 mil? É pelo IGPM que ele tem a correção de dia a dia. O IGPM atualiza esse valor aqui, ó, a tabela de IGPM. Mas a tabela quer dizer que é um estilo de jurinho também, para valorizar? Isso, vou mostrar uma tabela de IGPM aqui para vocês. Deixa eu só achar ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha área de trabalho uma tabela. Ai, tomara que eu tenha algum... Aqui, ó, tá? Ô, professora. Oi. Aproveita para a gente poder escrever o nosso nome. Ah, tá. Tá, só vocês estão vendo aqui agora. Não, essa aqui não tem também. Mas eu mostro para vocês semana que vem, tá? Já está na hora de vocês irem. Deixa eu ver se tem uma outra aqui que tem a tabela completa. Não, é que eu só pego a soma para mim. Eu só pego a soma porque eu preciso usar ela para os cálculos, né? Eu pego uma semana que vem completinha para mostrar para vocês, tá? Beleza. Onde é que eu tô? Aqui. Vou parar de compartilhar. Ok. Pronto, tá liberado. Ficou mais fácil ou ficou pior assim hoje? Eu tenho a impressão que ficou pior para vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem se ficou pior a forma como eu fiz hoje ou não, porque daí eu preciso ver uma outra forma de explicar para vocês. Eu gostei mais daquela forma, professora, com aqueles slides, parecia mais objetivo. Mas gostei da explicação de hoje, só uma opinião, né? Tá. Mais com slide, mostrando o cálculo no slide, então seria? Como que eu faço? É isso? Isso. Tá. Mas vocês conseguiram entender ali, ó, por exemplo, eu fiz aquele quadro e vocês não... IGPM, que se chama? É o IGPM. Eu já não sei como que calcula, entendeu? Sim. Daí... Sim. Era isso que eu ia mostrar uma planilha para vocês. Ah, tá. Mas daí não... como eu peguei só... Isso a gente não calcula manual, tá? A gente faz por um sistema. Mas eu vou ensinar vocês a fazer manual, só 1 ou 2, só para vocês acompanharem. Mas isso a gente faz por um sistema. Tem sistemas que a gente paga por mês para fazer. Eu fiquei muito tempo pagando por mês um sistema, depois eu descobri que a gente pode usar um free, tá? Faz a mesma coisa que o outro, daí eu não pago mais. E esse que eu vou mostrar para vocês é free. Certo? Certo. Quem mais? Pelo amor de Deus, vocês têm que me dizer, me dar o norte, se estão entendendo, se não estão, se está muito ruim, se não está, que daí, baseado no que vocês me disserem, eu vou
dando procedimento. Que senhor, o que eu fiz a Deus para ninguém responder nada para mim? Mas pode ser pelos slides mesmo, professora. Tá. Tá bom. Tá bom. Então eu vou tentar mostrar pelos slides, até porque fica melhor para vocês. Mesmo, professora, que aquele modelo de Word é muito pequenas palavras, não dá de ler. Sim, sim. Mas é que eu tinha que mostrar o laudo para vocês como é que era, né? Eu não consigo, no Word eu não consigo mostrar o modelo em si. Ah, tá. Mas, A professora pode também encaminhar um modelo para a gente, né? posso encaminhar? Aham. Tá. Ok. Então, eu vou colocar no material de vocês mesmo, tá? Lá nos arquivos, lá na sala virtual, eu vou colocar. E daí, daí fica mais fácil, eu acho que quando eu estiver explicando, vocês olharem no material, ok? Então, todos conseguiram preencher ali a tabelinha? Ou boa noite, a presença? Ok. Sim? Então, segunda-feira é feriado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom feriado.